Maria Adelaide, que gera muita expectativa na gente para aprender hoje mais sobre o Mas tema. é isso que tá me preocupando. Não, Opa, imagina. bem-vinda, Você está entre bem-vinda. Obrigada. irmãos. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito simpática. Isso aqui, vocês estão vendo? Isso é o facsímile do programa da semana. Feito, a autoria é do Di Cavalcanti. Quando nós fizemos Um Só Coração, eles reproduziram. Evidentemente, dentro não tem nada, só tem a capa. Mas o que aconteceu? Eu vou começar a falar porque isso aí é só só uma nota curiosa a respeito de introduzir o assunto mesmo. Quando nós fizemos a minissérie, o plano foi exatamente esse: começar pela semana e terminar na segunda Bienal. E aí conseguimos o Teatro Municipal, mas nós precisávamos lotar o Teatro Municipal daquele público que foi ao evento no dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. E aí não tinha muito, porque figurante geral é pobre, aquele pessoal que fica na fila, que tem cara de pobre, para a maior parte. Não vai convencer ninguém que são aqueles granfinos de 22, o pessoal do café, aquele pessoal que realmente tinha dinheiro e curiosidade para esse tipo de evento. Então, o grande problema, onde é que nós vamos achar? Eu falei, pode deixar. Aí eu fiz meia dúzia de ligações, liguei para Alice Carta, que eu conhecia, liguei para meia dúzia de granfinos que eu conhecia e também colunistas sociais, que eram pessoas da melhor qualidade naquela época, jornalistas da melhor qualidade, como Nirlando, a Major Pascovitz, era um pessoal que era muito amigo meu. E aí conseguimos, quer dizer, os granfinos, os amigos ficaram, eles convidaram os amigos, e os amigos ficaram ouriçadíssimos, eles entraram com o próprio figurino, quer dizer, é claro que o figurino deles era muito melhor do que jamais seria um cenário de figurante, né? E com tantos figurantes, lotamos as frisas e camarotes com o pessoal de smoking, casaca, com aquelas mulheres com vestidos de anos 20, com aqueles colares de pérolas extraordinários em volta do pescoço, toda aquela fauna. Então, nós abrimos o pano, digamos assim, segurando nós que estávamos lá, e que, inclusive o Alcides Nogueira e eu fizemos parte dessa figuração qualificada, digamos assim. Abriu o pano, nós estávamos nas frisas, segurando, cada um de nós, este programa, e depois fazendo aquelas caras horrorizadas diante das manifestações e tal. Foi um momento inesquecível, onde todo mundo realmente se divertiu, e principalmente aprendemos muito. Todos que estavam lá eram mais ou menos... Tinha muita gente do mercado de arte, tinha vários artistas, vários marchands, muita gente realmente que conhecia, muita gente informada, até mais informada do que eu, porque, evidentemente, para eu escrever essa minissérie, eu precisei ler muito e conversar muito com as pessoas. Se eu tivesse feito hoje essa minissérie, ela seria mais rica ainda, porque, nesse meio tempo, surgiram mais livros importantes, como este aqui que eu recomendo para vocês, que, na minha opinião, é o melhor livro sobre a semana que eu li, que pelo menos eu li porque ele é extremamente interessante, bem escrito, não é uma tese de doutoramento, ele não tem uma linguagem acadêmica, tem uma linguagem jornalística, porque o autor é jornalista, o Marcos Augusto Gonçalves, trabalhou na Folha, em suma, é uma pessoa muito qualificada e levantou coisas que, naquela época, por exemplo, eu não tive acesso. Eu vou até dizer para ele, olha, Marcos, se Um Só Coração fosse reescrito, eu recorreria muito às informações que você levantou. De qualquer maneira, foi uma obra de divulgação,
dos acontecimentos, levou um monte de gente ao museu e todos nós ficamos muito contentes. Só falta realmente a Rede Globo tomar vergonha e reexibir neste ano que comemora o centenário da Semana de Arte Moderna, né? Porque naquela altura eles tinham me pedido essa minissérie para comemorar os 450 anos da história de São Paulo. E o pedido veio do Departamento Comercial. O Departamento Comercial, leia-se São Paulo. Eles queriam, que era uma maneira de homenagear os anunciantes, a cidade, não sei o quê. Mas, infelizmente, as coisas mudaram muito na Rede Globo, principalmente nos últimos anos. E para ser franca, eu não sei nem com quem falar mais, entendeu? Porque eu falei, uns meses atrás, falei com a Mauri, porque as coisas mudaram muito, a gente meio que perdeu a interlocução com a chamada cúpula. Mas, fora isso, essa palestra realmente me deu ensejo para reler uma série de coisas e aprender uma série de coisas que eu não sabia e que essas pessoas todas levantaram, inclusive este grande, além do Marcos Augusto Gonçalves, este grande biógrafo do Mário de Andrade, que eu recomendo também essa biografia, Em Busca da Alma Brasileira, que é do Jason Terço, não sei como é que pronuncia, Jason Terço, não sei. O fato é que muito sério este livro. É muito importante. Além, evidentemente, dos outros que eu recorri. Eu não sei se está todo mundo aí, evidentemente que não, porque as pessoas começam a chegar. Então, a título de... Eu posso começar, então, Naline? Eu já comecei, você percebeu? Evidente, a tarde é sua, Maria Adelaide. Estamos aqui para ouvi-la. E o meu entusiasmo é grande, então eu preciso... Eu vou, certamente, ao longo do caminho, eu vou me atropelar, porque eu quero falar tanta coisa e não vai dar tempo. Mas, então, eu vou começar com um preâmbulo aí, digamos assim, um introito, em homenagem ao Dom Fernando, para dizer o seguinte, que eu acho importante fazer um preâmbulo da semana, fazer um certo preâmbulo para dizer o seguinte: a maior parte dos movimentos artísticos de vanguarda e de ruptura com a representação realista ou figurativa ou fotográfica dos objetos, ela irrompeu principalmente a partir do início do século. Eu não vou nem citar os impressionistas, porque, para mim, os impressionistas são figurativos. A técnica deles é avançada, é extremamente avançada e representa realmente uma novidade no cenário artístico, mas sem dúvida, mas eu não os considero não os colocaria no mesmo balaio, por exemplo, dos cubistas, dos dadaístas, dos expressionistas. E por expressionistas nós queremos abarcar inúmeras tendências que nasceram primeiro na Alemanha. E vou dizer para vocês, o que é importante frisar é que todos esses movimentos de ruptura que eu estou citando, eles aconteceram antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, o cubismo já era um fato, o dadaísmo já era um fato, o expressionismo já tinha se dividido em várias correntes, uma em Dresden, a outra em Munique. Eu tive o privilégio de, há uns anos atrás, conhecer o museu onde uma corrente importante do expressionismo chamada Der Blaue Reiter se desenvolveu, na qual participaram, entre outros, pessoas e obras tão diferentes quanto Paul Klee e Kandinsky, que pertenceu realmente a esse grupo que, em português, significa Cavaleiro Azul. Por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso porque a semana que aconteceu, em 22, ela foi precedida por alguns acontecimentos, mas o fato é que a única pessoa, o único artista realmente moderno desta semana era Anita Malfatti. Por que Anita Malfatti era realmente um ponto totalmente fora da curva dentro do cenário da arte brasileira? Anita tinha ascendência italiana, por um lado, e tinha ascendência americana e alemã pelo outro. Ela tinha um tio muito poderoso, um engenheiro, um construtor chamado George Krug, e ela foi enviada em 1910 ou 11, ela foi enviada para a Alemanha. Vocês estão me ouvindo direito? Estão me ouvindo direito? Então, todo mundo está me ouvindo direito?
Perfeitamente. Tá bom. Ela foi enviada para a Alemanha, onde ela entrou em contato com essas novas tendências artísticas. E o expressionismo era bastante livre, ele não impunha um padrão, ele deixava os artistas bastante livres. É só você ver a obra exatamente do Kandinsky, do Paul Klee, e você comparar, do Marc, August Marc, e você, que eram do grupo de Munique, e você comparar com o pessoal de Dresden, e você comparar depois com os diferentes expressionistas que se desenvolveram em outros países, inclusive nos Estados Unidos, porque, com a Primeira Guerra Mundial, grande parte desses artistas que pertenciam a essas vanguardas foram para os Estados Unidos, inclusive Marcel Duchamp, inclusive um grupo de dadaístas foram para os Estados Unidos. Com a guerra, Anitta foi obrigada a vir para o Brasil, mas, em seguida, ela viajou para os Estados Unidos. A família mandou para os Estados Unidos, onde ela, mais uma vez, entrou em contato, digamos assim, com as novas tendências. Ela teve um professor bastante famoso, ela fez uma espécie de retiro pictórico no Maine, e ela, em suma, ela voltou transformada. O que era um pecado mortal para, digamos assim, o conservadorismo, ou talvez a pasmaceira do cenário cultural brasileiro, tão pouco paulista também, tão pouco afeito a essas novas tendências e modalidades, e que acreditava piamente a maior parte das pessoas, e mesmo das pessoas que viajavam, mesmo das pessoas que tinham condições, que tinham acesso, digamos assim, como, por exemplo, o senador Freitas Vale, que mantinha a Vila Quirial, na Vila Mariana, em cuja casa se realizavam saraus, e ele era considerado, e era mesmo, era considerado, mas ele tinha um gosto extremamente conservador. Se prezava aquilo que se chama do belo da arte, e qualquer ruptura com esse padrão era considerado uma abominação e uma anormalidade. E foi o que aconteceu, então. Não surpreende, portanto, que Anitta, que veio, tinha chegado da Alemanha e depois dos Estados Unidos, assim, impregnada com essas tendências, e era uma mulher era uma moça extremamente inquieta e talentosa. É evidente que isso influiu na sua arte. Mas aquilo que ela pintava na época, eu estou me referindo à época, vamos dizer, a partir de 1915, para culminar na famosa exposição de 17. Eu preciso fazer esse preâmbulo para vocês entenderem, quem não sabe, evidentemente, por que foi tão escandaloso essa exposição da Anitta e porque havia as pessoas eram tão refratárias à palavra moderna, à palavra arte moderna. Muito bem, a Anitta fez isso fez algumas pequenas exposições, que uma delas, por exemplo, foi visitada, que foi no Mapping, no extinto Mapping, que foi visitada pelo senador Freitas Vale, que distribuía as bolsas, as famosas pensões artísticas para os artistas e para os escritores e os músicos na Europa. Era ele que concedia as bolsas, digamos, as bolsas de estudo em Paris ou na Itália. Ele tinha um poder extraordinário. Ele era uma ótima pessoa, era uma pessoa conservadora, mas uma ótima pessoa. E numa dessas exposições, numa dessas pequenas exposições da Anitta, o senador Freitas Vale foi e achou tudo absolutamente insignificante. Insignificante, ele usou esse adjetivo, insignificante. E a própria família era contra o fato dela praticar esse tipo de arte que saía dos padrões convencionais. E realmente ela foi muito pressionada, ela era muito pressionada pelo mercado e muito pressionada pela família. Porque, ao contrário do que havia na Europa, ao contrário do que havia já em Paris e na Alemanha, havia o mercado, havia mecenas, colecionadores e marchands, e um mercado bastante expressivo para esse tipo de arte.
O Picasso, tudo que ele produzia, tudo que ele produziu a partir da Demoiselle d'Avignon, e já, até antes, já estava controlado pelo Marchand, se não me engano, o nome dele era Vollard, não vou chutar, porque havia dois, um deles Vollard, bastante conhecido. Mas o fato é o seguinte, o fato é que na Europa havia um mercado expressivo para esse tipo de arte, e no Brasil não havia, muito menos em São Paulo. Muito menos em São Paulo. Eu digo muito menos em São Paulo, apesar de já ser importante, muito importante do ponto de vista econômico. Era um centro, já era um centro bancário, um centro industrial. São Paulo era responsável por 70% ou 80%, ou até mais, de todo o café que era exportado do Brasil. Havia uma elite. Havia uma elite letrada, havia uma elite que costumava ir para a Europa, porém, dessa elite, pouquíssimos, raríssimos, primeiro tinham contato, tinham interesse em consumir qualquer coisa que saísse fora dos padrões. Com exceção, evidentemente, do Paulo Prado, que era neto da dona Veridiana, que era um homem que tinha apartamento em Paris, que era casado com uma francesa, soi-disant casado, porque, na verdade, ela era considerada uma demi-mondaine, como se falava na época, a Marinette. Tanto o Paulo Prado como a dona Olívia Guedes Penteado, que pertenciam ao mesmo tipo de classe, ao mesmo tipo de classe social, eles eram, digamos assim, eles eram mais abertos. E era impossível, quem morava em Paris naquela época, quem tinha apartamento, quem tinha residência, ficar indiferente às tendências, a essas tendências revolucionárias, a essas tendências, digamos assim, totalmente fora do padrão, dos padrões tradicionais na pintura. E na literatura isso já se fazia através do Blaise Cendrars e do Guillaume Apollinaire, que é outra história que eu não vou começar por aí, senão eu vou me perder. Estou falando de Anitta. Então, na verdade, a pobre Anitta foi crucificada de várias formas. Ela era crucificada em casa pela família e foi crucificada pela imprensa, pela crítica, quando resolveu fazer a famosa exposição de 1917. Existe todo um estudo a respeito dessa exposição, como ela foi demolida e desancada pelo Monteiro Lobato. Eu posso indicar, eu posso ler algumas coisas, mas eu posso ler até algumas coisas do que ele falou, porque o que ele considerava o Monteiro Lobato? Ele dizia claramente que para ele existiam dois tipos de artistas: os que veem normalmente as coisas e os que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz de teorias efêmeras, e as deformações que eles realizam, que eles efetuam, elas não passam de arte anormal, que nascem de problemas mentais. Ele cita em relação à Anitta, ele diz: isso é paranoia ou mistificação. É um texto extremamente duro. Depois, o Tadeu Chiarelli, que é um grande curador, um grande teórico de arte, um grande estudioso, ele quis passar o pano, mas o que está escrito. Porque o Monteiro Lobato jamais retratou, no que diz respeito, ele não deixou de ter amizade com Oswald, com o Mário, que defenderam a Anitta, sobretudo o Oswald, que foi o primeiro a defender a Anitta. Foi o primeiro a defender aquilo que ela fazia, a arte que ela praticava, e a considerá-la uma grande artista. E o Mário foi assim, uma das primeiras pessoas a se interessar em comprar um quadro dela. Porque, na verdade, no primeiro dia, ela já tinha vendido até alguns quadros, mas esse artigo do Monteiro Lobato foi devastador e muita gente que já tinha comprado se desinteressou. Foi realmente um massacre o que fizeram com ela. Mas o que é mais curioso é o seguinte: é que não fazia a menor diferença que a Anitta fosse expressionista. Porque, para ele dizia o seguinte:
Ele dizia que o impressionismo deles botavam no mesmo balaio, impressionismo, cubismo, para eles era tudo a mesma coisa. Eu estou falando para o Monteiro Lobato e para a maior parte da crítica e da imprensa e dessa elite que consumia arte. Eles diziam assim, que o impressionismo da Anitta era discutível. E, aliás, palavras dele, e, aliás, futurismo, cubismo, impressionismo espantoso. E tutti quanti, ele usou essa expressão italiana, não passavam de ramos da arte caricatural. Tá bom. Aliás, ele diz, na literatura também começam a aparecer furúnculos dessa ordem, graças à cegueira de certos poetas elegantes, apesar de gordos, evidentemente, ele se referindo a Oswald de Andrade, né? Que defendeu a Anitta no jornal. Eles deixaram de ser amigos por causa disso, mas ele nunca se retratou. Depois, ele posteriormente, até defendeu a Semana, embora não tenha participado dela, mas o fato é que o futurismo, eles eram todos colocados com essa pecha. O futurismo englobava tudo, E a Marinetti tinha estado aqui, mas era um movimento italiano, todo mundo, quer dizer, todo mundo, a maior parte das pessoas sabe o que é isso, que se interessa por arte, sabe o que é isso, sabe o que significa o futurismo, que é um movimento totalmente diferente do expressionismo, do dadaísmo e do cubismo. Mas o fato é que era tudo a mesma coisa, era tudo dizia respeito à deformação da realidade e aquilo que se afastava dos padrões do belo. Então, isso, né, sob essa pecha futurista foi, inclusive, essa palavra foi, inclusive, encampada pelo próprio Oswald, que, em 1920, se referindo ao Mário, escreveu uma matéria chamada O Meu Poeta Futurista, se referindo aos versos que ele tinha escutado, porque eles frequentavam frequentavam saraus literários, havia um famoso sarau às terças-feiras em casa do Mário de Andrade, e que reunia pessoas como o Oswald, como o Menor Teupíquia, como o Sérgio Millier e o Rubens Borba de Moraes, que tinham estudado na Suíça, que eram extremamente informados, que assinavam revistas de arte, que passavam essas revistas para eles, eu digo os outros, e eram extremamente informados e interessados, e igualmente inquietos, né? E o Mário tinha começado a escrever a Paulicéia Desvarada, aquilo que ele publicaria logo depois da Semana, em 22, os versos eram o livro de poemas. E ele leu alguns poemas nesses saraus, e o entusiasmadíssimo o Oswald escreveu imediatamente uma matéria, Meu Poeta Futurista. Foi um escândalo. O Mário lecionava no Conservatório Dramático Musical, ele perdeu alunas por causa disso. Ele se apressou a ir à imprensa para dizer que ele não era futurista, que ele não me coloque nenhuma pecha, ele dizia, porque era terrível. O preconceito era tamanho, e o preconceito, junto com a ignorância, faz uma dobradinha intolerável e extremamente perigosa. Ele pedia, pelo amor de Deus, para não ser chamado de futurista, porque ele podia perder o emprego. Ele quase perdeu o emprego em 22, e eu já vou chegar lá. Já vou, porque, por enquanto, eu estou nos preâmbulos da semana, para falar sobre esse grupo de jovens inquietos, uns mais jovens do que outros, porque o Oswald em 22, o Oswald, em 1920, tinha 30 anos, né? Então, ele já não era tão... Era pai do Noné. Pai do Noné, o Noné, nessa altura, devia ter uns 8 anos, por aí. O fato é que esses jovens inquietos, que liam aquilo que se publicava na Europa, aquilo que estavam atualizados com aquilo que acontecia na Europa, e achavam o cenário literário e artístico brasileiro uma pasmaceira, estavam ansiosos para sacudir a poeira e essa modorra que envolvia não apenas a cidade, como o país. O Rio se considera diferente. O Rio
O Rio diz que o modernismo começou lá. E é provável que... sim, começou. Eu não vou nem entrar nessa questão, porque o bairrismo, dessas questões de bairrismo, que começou o quê? O fato é que o Manuel Bandeira morava no Rio de Janeiro nessa altura, e assim como Ribeiro Couto, que era de Santos, mas morava no Rio de Janeiro. E essas duas pessoas fascinavam os nossos, digamos, os nossos inquietos rapazes de São Paulo. E houve um trânsito muito grande de ideias e de publicações, de publicações entre eles. O Mário se correspondia com o Manuel de Almeida, com o Manuel Bandeira. Por várias vezes o Oswald e outros foram ao Rio e entraram em contato com essas pessoas e começaram a pensar numa forma, começou a tomar corpo assim, o que se podia fazer realmente para sacudir os alicerces, tirar o país do parnasianismo, retirar toda essa crosta passagista que não ia embora de forma nenhuma, que se recusava a ir embora. Bom, há várias hipóteses sobre o que aconteceu, várias teorias, mas aquilo que o Marcos Augusto Gonçalves levantou, que me parece, de tudo que eu li, de tudo, me parece o mais certo. O negócio é o seguinte, fazia parte do grupo desses jovens o Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti tinha vindo do Rio para São Paulo, ele estava muito longe de ser o artista que ele se tornou. Mas, em 1920, ele criou um álbum, ele cometeu, digamos, as suas primeiras pinturas, além de desenhos, ilustrações, etc. e tal, um álbum Os Fantoches da Noite, que ele chamou de Os Fantoches da Noite. E ele queria publicar esse álbum com o prefácio de Ribeiro Couto. Evidentemente, ele precisava de meios para isso. Então, sugeriram para ele que ele fizesse uma exposição. Havia uma livraria famosa na rua 15 de Novembro, que se chamava O Livro. O Livro pertencia a Jacinto dos Santos, que tinha trabalhado na livraria Garnier, no Rio de Janeiro, que tinha conhecido Machado de Assis, entre outros. E, no fundo dessa livraria, havia um salão. Então, foi sugerido que ele, Di Cavalcanti, fizesse uma exposição nesse salão. Quando eles viram o tamanho do salão, eles se oriçaram e disseram assim, aqui a gente pode fazer mais do que isso, mais do que uma exposição. Nessa altura, estava em São Paulo Graça Aranha. Graça Aranha era íntimo amigo de Paulo Prado, com quem ele tinha convivido em Paris, e quebrado alguns galhos, digamos assim, burocráticos, que ele fazia parte da delegação brasileira em Paris. Ele e o Ronaldo Carvalho, é importante que se diga isso para apresentar desde já o Ronaldo Carvalho. E ele também, por sua vez, ele também tinha teorias, o Graça Aranha. O Graça Aranha também tinha chegado de Paris disposto a sacudir alguma coisa. E quando ele conheceu esses jovens paulistas, inquietos e tal, ele foi o primeiro, por que vocês não fazem alguma coisa e tal? Na verdade, todo mundo falou, não importa quem falou. O fato é que se considera hoje que a pessoa que teve a ideia realmente de se fazer uma coisa de arte, uma exposição de arte moderna, foi o Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti, por sugestão do Graça Aranha, foi conversar com o Paulo Prado. O Paulo era esclarecido, era rico esclarecido. Então, e poderia abraçar a ideia e fornecer os meios. E acontece que o Paulo Prado abraçou mesmo a ideia, não só abraçou, como foi mais longe. Mas onde é que vocês querem fazer? Não, queremos fazer lá nos fundos da livraria. Não, isso aí não. Vamos fazer também algo que tenha além de literatura e artes plásticas, vamos fazer algo que tenha arquitetura, que tenha música. Vamos promover, vamos trazer o Vila-Lobos do Rio de Janeiro, Ele pensava grande
E não tem nada disso de salão nos fundos da livraria, nós vamos fazer no Teatro Municipal. Ele era um dos homens mais ricos do Brasil. O Paulo Prado foi um dos raros que não faliu em 29, porque ele não dependia só do café. Ele tinha bancos, ele tinha indústrias, ele tinha ferrovias, ele tinha fábrica de vidro, ele tinha fábrica de juta, a niagem dos sacos de café da fazenda dele eram produzidos pela própria fábrica. Ele tinha uma quantidade, eu não vou nem citar, mas era uma quantidade de empreendimentos bem-sucedidos, raros, né? Porque a maior parte ficaram na monocultura, a maior parte ficou na monocultura do café e se ferrou desculpe meu mal em francês, se ferrou em 29. Paulo Prado não. Paulo Prado era rico, era esclarecido, sabia do que estava falando. E a Marinette falou: por que nem então vamos fazer uma coisa como acontece em Deauville? Em Deauville tem uma semana de moda e vai um monte de gente do cenário artístico. E aí o Paulo Prado falou: uma semana. Bom, vamos fazer uma semana de arte moderna, vamos fazer uma semana. E vamos fazer no Teatro Municipal. Ia custar caríssimo, porque com músicos, com gente vindo do Rio de Janeiro, o Graça, eles precisavam do Graça, porque o Graça tinha prestígio. Né? O Graça tinha um imenso prestígio literário, precisavam do Graça. Então, o Graça, o Ronaldo de Carvalho, trouxeram a Zina, o Renato Almeida, mas isso ia ficar um dinheiro. Mas dinheiro não era problema. Ele imediatamente entrou em contato com os amigos dele, os amigos dele, que, entre outros, assim, era o Edgar da Conceição, o Numa de Oliveira, os Penteado, o Armando e o Alberto Penteado, era o próprio pessoal da família dele, aliás, eles eram mais ou menos aparentados. O pessoal da família, o próprio conselheiro Antônio Prado entrou na história, o Washington Luiz entrou na história. Todo mundo entrou, todo mundo abraçou essa ideia. Vamos fazer no Teatro Municipal. Vamos fazer no Teatro Municipal. O René Thiollier, foi o René Thiollier que alugou o Teatro Municipal, que custou 747, eu tenho o número aqui, custou por uma semana o aluguel, custou 747 mil réis. Se não é isso, é perto disso. Não, 847 mil réis. Se não é isso, é... Bom, é o seguinte, o que se diz é que o Mário, o Guilherme de Almeida, o Menotti e o Oswald foram as pessoas que foram os principais artífices da programação da semana. Mas é claro que o Paulo Prado meteu a mão e muita gente mais deve ter metido a mão. Eu esqueci de citar a dona Olívia Gades Penteado também como patrocinadora. Mulher esclarecida, viúva do Inácio Penteado, tinha morrido muito cedo, lá por volta de 14. O túmulo dela está aqui no Consolação, que, aliás, tem uma obra de Brecheira lindíssima. Bom, o fato é que esse grupo de paulistas, e o Graça também, é claro que o Graça estava na jogada também, escolheram os artistas e fizeram a programação. Mas o Marcos Augusto acha que tem muito a mão do Paulo Prado aí. E tem a mão do Paulo Prado por uma razão muito simples. O empreendimento era muito grande, muito caro, deveria atrair muita gente, então, segundo dizem, algumas concessões foram feitas. Essas concessões, por exemplo, entre essas concessões estava o convite a Guiomar Novaes, que era uma estrela nacional, que se apresentava nos palcos do mundo, absolutamente venerada e respeitada, e era, de fato. Mas era uma senhora conservadora, ou uma moça conservadora, não sei direito a idade dela na época. O fato é que ela foi convidada exatamente porque atraía um grande público, e todo mundo, que ninguém queria que fosse um acontecimento insignificante, todo mundo que participava do projeto queria que fosse um evento extraordinário com um grande público. E o Oswald, principalmente, queria que fizesse escândalo, porque isso era a cara dele. Isso era a cara dele, que era exatamente o que não queria o Mário. Bom, o fato é que
O fato é que eles escolheram, eles se reuniram, escolheram. E a Anitta diz uma coisa, porque vários desses participantes da semana, quando a semana fez 10, 20, 40, 50 anos, deram depoimentos, inclusive alguns deles deram depoimentos ao MIS. Esses depoimentos estão gravados. E o que diz a Anitta é um fato. Ela diz o seguinte: foi tudo muito rápido, né? O fato é que ninguém teve tempo de preparar algo novo. Ela entrou com as telas que ela já tinha, né? Catamos o que havia de moderno, ou que parecia moderno, né? E, na verdade, eles convidaram um monte de gente que não tinha muito, cuja obra era bem discutível. A verdade, a única participação realmente moderna era a de Anitta, porque, naquela altura, nem o Mário e nem o Oswaldo eram modernos. Eles ficaram depois. Logo em seguida, a semana. Mas não eram ainda. Não eram. O Mário tateava, ele já tinha escrito Paulicéia Desvarada, e que seria publicado logo em seguida. Bom, muito bem. E eles determinam que haverá 3 dias de programação. 3 dias, segunda, dia 13, quarta-feira, dia 15, e sexta-feira, dia 17. Então, isso abre com uma conferência de Graça Aranha sobre a emoção estética da arte moderna. Na verdade, era assim. As pessoas chegavam ao teatro e no saguão e nas laterais do saguão estava a parte de artes plásticas. Estavam as obras dos artistas, inclusive da parte de arquitetura. Eu vou deixar essa parte de artes plásticas para a Denise falar. A Denise Matar falará oportunamente sobre a parte de artes plásticas. Eu já falei bastante sobre a Anitta, porque ela serve realmente de ligação aqui para se entender uma série de coisas. Mas, na verdade, é a Denise Matar, que já está por aí, que vai falar sobre artes plásticas e sobre arquitetura, e sobre escultura, sobre Brecheret. Que bom que você está! Seja bem-vindo, Loyola. Seja bem-vindo. Então, eu vou deixar essa parte de artes plásticas para a Denise. E eu vou me debruçar sobre a participação dos poetas e dos escritores. Então, o Graça Aranha abre com um discurso grandiloquente, a emoção estética da arte moderna. Isso está à disposição de vocês em qualquer livro sobre a semana, ou sobre os protagonistas da semana, ou até na internet. Mas eu vou ler o começo. Para vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, estava se referindo às obras da Neita Malfatti, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, não são jogos de fantasia de artistas obeteiros. São seguramente desvairadas interpretações da natureza da vida. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores, entre aspas, vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. É verdade. O Marcos Augusto Gonçalves, ele troca em miúdos. Esse discurso ele tem um certo impacto, mas se você trocar em miúdos, na verdade, aquilo que ele diz do modernismo, ou daquilo que estava no saguão, isso pode se aplicar a qualquer tipo de... Ele estava falando de liberdade artística, na verdade, é isso. Mas o fato é que causou
impacto, né? Causou bastante impacto. Era uma coisa assim assustadora para aquelas pessoas, bem comportadas, né? O que ele queria dizer é o seguinte, o que ele queria dizer, e ele fala da música também, a música que eles iriam ouvir, e que era um programa bastante extenso, que reunia aquilo que é, principalmente as obras do Villa-Lobos, que tinha vindo especialmente, que regia inclusive, e a esposa dele também, a Lucília, também fazia parte e também tocava, e obras de Satie e outros compositores pouco conhecidos no Brasil. O Debussy, Ravel, que eram compositores do começo do século XX, eles já eram bastante conhecidos. Tinha havido concertos do Rubinstein aqui, o Rubinstein tinha apresentado, tinha vindo de qualquer forma, já eram mais conhecidos. Mas estes, o Satie especialmente, não era muito conhecido. Não era muito, e causou escândalo, já eu chego lá. O fato é o seguinte, que ele apresenta, o que o Graça diz é o seguinte, quer dizer, que além daquelas obras de Saguão, ele prepara o público para ouvir uma poesia estranha, nova, alada, que se faz música para ser mais poesia. Dois deles, dois poetas nessa promissora noite, ouvireis de dois deles nesta promissora noite, ouvireis as derradeiras imaginações. Um é Guilherme de Almeida, a magia de uma poesia mais livre que a arte. Então, o Guilherme de Almeida leu no palco o que se supõe que seria versos do livro Era uma Vez, do livro Era uma Vez, que tinha sido lançado recentemente. O outro, ele diz, o outro poeta é o meu Ronald de Carvalho, com quem ele tinha uma relação bastante próxima, porque ambos conviveram em Paris, que se supõe tenha lido este perfume versos dos epigramas irônicos e sentimentais. Se presume, porque o fato é o seguinte, ninguém sabe direito quem leu o quê, porque nem tudo está registrado. E os depoimentos são contraditórios também, porque muitas coisas passaram para a história, porque a tia, o Rubens Borba de Moraes, não pôde ir ao municipal porque estava doente, ele mandou a tia, a dona Antonieta, com incumbência de que ela registrasse tudo, absolutamente tudo o que acontecia. E depois tem o depoimento da Anitta, tem depoimentos do Tácito, do Guilherme. O fato é que muita gente que está anunciada lá no programa, esse programa está à disposição nos livros, o programa da semana, desses 3 dias, está à disposição nos livros sobre a semana. O fato é o seguinte, ninguém sabe, porque muita gente que está anunciada não veio. O Álvaro Moreira não se tem notícia, pelo que eu li, pelo que eu andei vendo, não se tem notícia da vinda do Álvaro Moreira, que é anunciado no programa. Do próprio Ribeiro Couto, que estava tuberculoso, estava doente, também não veio do Rio de Janeiro. Então, a gente diz assim, eles deduzem que o Ronald Carvalho tenha lido esse perfume. É claro que não há a menor dúvida sobre aquilo que o Ronald Carvalho recitou na segunda noite. Mas na primeira noite, há dúvida, se supõe, se deduz, se infere que tenha sido isso, né? Esse primeiro dia, essa primeira noite, aconteceu, digamos assim, ela se encerrou de maneira, vamos dizer, civilizadamente. Não houve assim não houve grande reação do público, uma grande reação positiva ou negativa, o que incomodou bastante o Oswaldo, segundo consta. O fato é o seguinte, ele queria que o evento balançasse realmente, sacudisse, chacoalhasse a modorra da burguesia paulista, esse gosto, o passadismo e tudo que dizia respeito. Ele queria causar, ele queria realmente que fosse um evento revolucionário e que todo mundo falasse e tal. Mas, a favor dele, então, a favor do que ele desejava,
tinha acontecido uma coisa curiosa na primeira noite. O Hernani Braga interpretou uma peça de Satie, que, no curso da qual ele satirizava a marcha fúnebre de Chopin. Guiomar de Novaes se sentiu ofendida e escreveu uma carta ao comitê organizador, que depois foi publicada na imprensa, dizendo que considerava os participantes da semana modernistas intolerantes com outras escolas musicais, com outras escolas de música que ela executava, né? Ela, evidentemente, tomou as dores de Chopin. E essa carta repercutiu muito. E todo mundo tomou as dores de Chopin, e todo mundo tomou as dores da Guiomar Novaes. Então, na segunda noite, digamos que a plateia já estava mais quente. Estava mais quente para a programação. Estava bem quente, aliás. Por quê? Porque, talvez por isso, talvez para passar o pano no Chopin e naquilo que disse Guiomar Novaes, o discurso do Menotti Del Picchia, que é um discurso proferido nessa segunda noite, ele diz o seguinte, é um discurso defensivo, ele diz o seguinte: julgam-nos uns cangaceiros das artes e da literatura, mas nada mais ordeiro e pacífico do que este bando de vanguarda. Nós nunca fomos futuristas, ele garantiu. O que nos unia era uma ideia de libertação de um passado que se obstinava em oprimir o que era novo. Muito bem. A conferência do Menotti era ilustrada com poesias e trechos de prosa, trechos de prosa com trechos de prosa e poesia do Oswaldo Mário, Luiz Aranha, Etácio de Almeida e Agenor Barbosa. Foram esses, de fato, que participaram. O Menotti começa por chamar à cena Oswald de Andrade. Há controvérsias, algumas fontes dizem que primeiro ele chamou Mário, mas eu vou mais pelo Marcos Augusto. Ele diz que ele chamou à cena Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, que foi recebido com uivos, gritos, pateadas. Ele tinha também porque no domingo anterior, ou seja, 2 dias antes, ele tinha desancado numa matéria Pedro Alexandrino, que era considerado assim um grande pintor, ele era efetivamente um grande figurativo, e Carlos Gomes. Ele não gostava de Carlos Gomes, ele desancava Carlos Gomes, que era um ídolo nacional. Talvez por isso também, pelo que Guiomar falava, por Chopin, por N razões, ele foi vaiado. E quanto mais a vaia subia, segundo a Anitta, mais calmo e feliz ele ficava. E com um sorriso mordaz, ele começou a ler trechos do seu romance, do romance Os Condenados. O romance Os Condenados, eu li toda a obra dele. O romance Os Condenados, mas assim, está muito longe de ser moderno e não é boa literatura. Não é boa. Ele começou a ler, ele lia, com ênfase dramática. Não é bom esse romance. Os Condenados, a Estrela de Absinto, não constituem boa literatura. O próprio Antônio Cândido, que eu conheci, exatamente que falou longamente sobre Oswald e que me contou, e de Mário, ele disse o seguinte: Os Condenados, e ele inclusive ele publicou isso, Os Condenados era como se Oswald de Andrade estivesse zombando de Mário de Andrade, porque era uma obra passadista, sem dúvida. Ele tá muito, não é bom, está muito longe do que seria a poesia e
a prosa dele, que seria com Miramar, depois com Serafim Ponte Grande, em 1932 ou 33, quando foi publicado. Está muito longe do poeta do pau-brasil e depois do líder do movimento antropofágico. Está muito longe. Ele ainda pertence ao passado, Mas ele leu e aguentou até o fim. Ele leu sobre vaias, e reza a lenda que as vaias foram encomendadas por ele. E contava com uma claque de jovens da melhor sociedade, além dos estudantes, naturalmente, né? Isso é o que se diz. O Mário acredita que sim. O Mário era uma pessoa que acreditava que sim, que as vaias tinham sido encomendadas. Mas também há controvérsias. O fato é que eles foram, os que vaiaram foram identificados e alguns eram parentes do nosso Paulo Bonfim, né? Que era o Carlos Pinto Alves, e os Lebés. A dona Antonieta, tia do Rubens Bola de Moraes, ela se refere a um grupo de jovens como os Lebés, parentes realmente do Paulo Bonfim, era tudo da família do Paulo Bonfim. Em suma, eram bem familiares. O fato é que foi sob vaia, sob uma vaia danada, que entra Mário de Andrade. Mário de Andrade. O Mário disse para o Oswald: assim não recito mais. Segundo diz a lenda, assim eu não recito mais. Que provocou gargalhadas na plateia em quem ouviu isso daí. O fato é que ele teria enfrentado a plateia, porque o Oswald falou: vai. Teria enfrentado a plateia recitando a ode ao burguês, mas também a controvérsia. Eu coloquei o Mário na minissérie recitando esse poema, que me parece bastante agressivo, embora o Mário não fosse agressivo. Mas eu gostei do fato desse. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre o homem cauteloso, pouco a pouco. Mas o que se diz, de acordo com Marcos Augusto, ele diz que na verdade, que é mais provável que ele tenha declamado Inspiração, que é um poema da Paulicéia Desvairada, que é bastante famoso, né? São Paulo, comoção da minha vida, os meus amores são flores feitas de original arlequinal, trajes de losango, cinza e ouro, elegância sutis, sem escândalo, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bufetadas líricas no Trianão, algodoal. Bom, Mário foi vaiadíssimo. Era suposto, não, estava previsto que ele, no intervalo, fosse fazer uma palestra sobre arte moderna na escadaria do teatro. Ele foi. Também se diz que o teor do que ele disse seria o embrião da escrava que não é Isaura. O fato é que o que ele defendeu foi o uso de uma linguagem brasileira, de uma linguagem coloquial, de uma linguagem que não fosse passadista, que não estivesse presa aos padrões lusitanos, aos padrões cultos lusitanos. Ele defendeu um coloquial, né? Um modo de falar coloquial. O fato é que anos depois, em 1942, ele escreveu o seguinte: como eu tive coragem de dizer versos diante daquela plateia tão barulhenta? Como eu pude fazer uma conferência sobre artes plásticas na escadaria do teatro, cercado de anônimos que me caçoavam e ofendiam a valer? Depois ele diz: o meu mérito é mérito alheio. Eu fui encorajado e enseguecido pelo entusiasmo dos outros. Por mim, eu teria cedido. Ele não cedeu, ele foi corajoso aquela noite, bastante corajoso aquela noite. Ele era corajoso, mas ele, ao mesmo tempo, ele estava muito comprometido.
O fato é o seguinte, olha, ninguém sabe ao certo quem participou ou leu o quê naquela noite. O certo é que Ronaldo Carvalho leu Os Sapos de Manuel Bandeira. Clélia Saparia. Em Críticas Céticas não há mais poesia, mas há artes poéticas. O Roçapo Boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Imagina a reação da plateia. A reação da plateia, os jovens, os estudantes, começaram a coachar, urrar, zurrar. E o Ronaldo Carvalho disse, bom, cada um fala com o idioma que tem, né? Só aumentava as vaias, só aumentou as vaias. Só aumentou as vaias. Guilherme de Almeida, ele não aparece nessa segunda noite, embora esteja no programa, mas o irmão dele participou. E o único poeta aplaudido foi Agenor Barbosa. Eu, francamente, não conheço, nunca tinha ouvido falar, foi o único aplaudido nessa Noite de Vaias. No livro sobre 22 é publicado o poema que ele recitou, que ele disse, que ele declamou, e que foi assim, bastante elogiado pelo Oswald de Andrade, mas o fato é que as vaias se sucediam num tanto que foi muito difícil, porque em seguida entrava a Ivone Domerry, que ia apresentar números de dança. Aos poucos, a apresentação dela foi acalmando os ânimos, e preparando o público para a grande atração da noite, que era o quê? Que era Guiomar de Novaes, que foi recebida com uma estrondosa salva de palmas. Muito bem. A terceira noite, a do dia 17, da sexta-feira 17, não houve prosa nem poesia. Ela foi inteiramente dedicada, ou quase que inteiramente, à música de Villa-Lobos, que foi a grande estrela da Semana de Arte Moderna e o beneficiário imediato do evento. Sem dúvida, foi graças à participação dele na semana, ele ficou amigo do Paulo Prado, e foi por conta do Paulo Prado que ele foi para Paris, e em Paris ele se tornou rapidamente uma estrela da música, tanto que quando, em 1923, quando Oswald chegou a Paris com a Tarsila, ele já era... Tarsila não participa da semana, Tarsila, o evento foi em fevereiro, Tarsila só chega ao Brasil em julho de 22. Mas quando Oswald chega em 23 em Paris, o Villa já é uma estrela da música. Ele foi, assim, o maior beneficiário. Porém, a gente tem que dizer o seguinte, que, terminado o evento, o Mário escreve para o Menor Teotíquia, para fazer o sumário da semana, e ele diz o seguinte, quer dizer, é muito longa a carta, mas eu selecionei alguns trechos para dizer assim, ele estava muito feliz, apesar de ele ter sido quase demitido do conservatório musical, dramático musical, porque ele não foi demitido porque meses antes ele tinha sido feito catedrático, então ele não pode ser demitido, ele era já um funcionário público, mas o diretor do conservatório fez tudo para ser demitido, porque era uma abominação, era um horror, era um anátema, um pavor ele ter participado daquele evento e tendo a participação que teve. O preconceito era muito grande. Mas o fato é o seguinte, ele diz o seguinte, não havia outro meio de conseguir uma celebridade. Lançaram uma arte incompreensível, despertando a cólera dos araras. Araras era, evidentemente, aquela sociedade bem comportada, fabricando o Carnaval da Semana de Arte Moderna. Estamos célebres. Nossos livros serão lidíssimos, insultadíssimos e celebérrimos. Teremos nossos nomes eternizados nos jornais
e na história da arte brasileira. Enquanto os araras grasnavam, eles lançavam a revista Claxon, que contava com a colaboração dos meios da semana, do Guilherme, do Tácito, do Sérgio Millier, do Rubens Borba de Moraes, e também com a colaboração do Sérgio Buarque de Holanda, no Rio de Janeiro. Mas isso é claro que eu poderia continuar aqui falando sobre 23, sobre 22, sobre o encontro dele com a Tarsila, sobre a influência da Claxon. Realmente foi uma revista importante na divulgação do modernismo. E poderia falar também do que foi aquela ida a Paris, do contato deles com o Blaise Cendrars, a visita do Blaise Cendrars ao Brasil em 24. A famosa viagem que eles fizeram a Minas Gerais com Dona Olívia, aonde eles descobriram o Brasil. Na verdade, eles começaram a descobrir o Brasil em Paris. O Cendrars era um grande nome e ficou muito amigo do Oswaldo, principalmente, do Paulo Prado. Acho que mais até do Paulo Prado. O Cendrars era um cara muito sério. E o Cendrars, quando conheceu o Brasil, ele disse: "Você não tem que ir para Paris, vocês têm o Brasil. O Brasil tem que ser a principal fonte de inspiração." O fato é que, em 24, veio o movimento pau-brasil, depois o movimento antropofágico, e eu estou apenas dando pequenas pinceladas, porque cada um desses acontecimentos tem toda uma história, tem toda uma história em volta, tem toda uma história e tem todo um anedotário também. E como vocês sabem, eu não sou crítica de arte, eu sou uma escritora, eu sou basicamente uma ficcionista. Então, muitas vezes, aquilo que me interessa é muito mais o lado da anedota, o lado do fato do Graça Aranha ter um caso com a Nazaré, a irmã do Paulo Prado, porque isso dá cena. Estou falando não só de teatro, como principalmente televisão. Isso dá cena. Isso interessa ao público. E através dessas histórias de amor, histórias de alcova, histórias de traição, que eu pego esse público e faço com que ele se interesse por aquilo que eu estou contando, por aquilo que eu quero contar. Então, em Um Só Coração, eu fiz isso. Eu fiz esse público, através da história de Yolanda Penteado, através de história de Tarsila e Oswaldo, Anita e Mário. Eu fiz esse público, eu fiz grande parte do público comprar obras, frequentar museus. Isso mereceu, inclusive, uma matéria da Folha na época. Se interessar por arte e se interessar por esses acontecimentos. É por isso que eu estou aqui. Eu me prontifiquei a falar sobre a semana, mas eu não sabia que ela seria tão seletamente frequentada. É claro que vocês são seletíssimos e tal, mas eu estou vendo pessoas aqui realmente que sabem muito mais do que eu. De qualquer maneira, é isso. Está aberta a discussão para quem quiser discutir e quiser acrescentar e quiser perguntar, desde que eu saiba responder. É isso. Maravilha, Maria Adelaide. Começamos com uma tarde de ouro, viu? Parabéns. Obrigada, meu bem. Quem é que se habilita? Ela abriu aí a oportunidade de trocar alguma ideia. Celso Laffer, presença Laffer, Celso Laffer, que bom, muito feliz. Vou perguntar, então. Raquel. Fala, Raquel. Maria Adelaide, é maravilhoso que esse centenário da Semana de Arte Moderna vá contribuir, vai trazer tantas reflexões sobre um movimento de vanguarda tão importante. Eu gostaria de perguntar para você sobre aquele seu livro, Tarsila, que é uma peça de teatro. Peça de teatro. Isso. E essa peça foi encenada?
Foi. Eu gostaria Ela que foi você encenada. Na verdade, explicasse. ela foi uma encomenda de Esther Góes. E foi Sei. encenada no teatro do Sesc, aqui da Sesc Consolação. Mas acontece que a Esther teve um desentendimento com o Luciano Quiroli, que fazia o Mário de Andrade, e ela tirou a peça de cartaz. Então, aí nesse inteirinho surgiu a minissérie. Eu trabalhei na minissérie, e Eliane Giardini, que fazia a Tarsila, ficou Maravilhosa. interessada, ela maravilhosa, em remontar a peça. Então, ela remontou a peça com os atores da minissérie e andou pelo Brasil, percorreu e excursionou pelo Brasil inteiro essa peça. Eu cheguei a ir ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, para a estreia lá, e foi uma coisa emocionante, foi uma coisa muito, muito, muito emocionante, da maneira como eles reagiram, e é assim, porque quando a gente fala sobre essas pessoas, essa peça foi fundamental para mim pelo seguinte, porque falar sobre essas pessoas e sobre as relações deles e sobre a importância deles na história da arte e da literatura, falar isso e fazer com que o público se interesse. Mas quando eu vi aquele público, quando eu vi o público no Teatro Consolação, assim, vibrando, enquanto esteve em cartaz, lotou todas as sessões, sabe? Eu vi interesse, foi possível falar sobre isso. Isso aí não é um mundo, não é um universo restrito a meia dúzia de pessoas. Isso aí é passível de ser entendido, compreendido e apreciado e usufruído por milhares de pessoas. E foi o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. E eu fico muito feliz com isso. Fiquei muito feliz com o sucesso da minissérie, que ia para o ar depois do Big Brother, tá entendendo? Ia para o ar. É um inferno, entendeu? Quer dizer, na sexta-feira o capítulo vai para o ar quase à meia-noite, entendeu? Então, ele precisa ser muito interessante para mobilizar o interesse das pessoas, do público, esse público cujo da audiência, entendeu? A famosa audiência da Ibope. É muito complicado, é muito difícil. Mas, assim, é muito bom quando isso acontece, porque o público não é idiota, o público só precisa de ser respeitado, precisa de bons produtos, precisa ser respeitado, basicamente. Isso já tinha acontecido na época da Muralha, que o próprio Daniel Filho, essa obra não tem o menor glamour, quem que vai gostar dessa obra? Quem que vai curtir essa obra? Quem que vai gostar? Quem que vai gostar? E o público adorou. O publicão adorou. É isso, eu gosto de falar para o publicão. Eu adoro falar com vocês, mas eu gosto mesmo de falar para o publicão. Me fazer entender pelo público. Muito bom, obrigada. Leandro Carnal pediu para falar, logo em seguida alguém assim como Tarsila, que eu não sei quem é. Mas, Leandro... Tarsila se inscreveu, por mediunidade eu passaria a palavra a ela. Se a Tarsila em respeito ao kardecismo, eu passaria porque ela teria muito a dizer, muito mais do que eu. Maria Adelaide, eu em primeiro lugar peço desculpas por ter entrado depois, eu verei a gravação depois, porque eu acho que se eu ouvisse você recitando uma bula de aspirina, eu veria com prazer, porque o seu entusiasmo torna a tabela periódica uma obra épica, é uma coisa fascinante. Se você, de qualquer jeito, coloca tanto entusiasmo naquilo que faz, imagina com um tema tão fascinante quanto este. Eu vi a Esther Góes, inclusive lembro do casaco vermelho que ela usou para reproduzir o quadro famoso. Eu lembro dessa antes, vi com prazer a Esther, fui professor do Ariel, do filho dela, na FAP. Então, antes espero que o Inácio esteja com a boca melhor aqui nos assistindo, com os dentes restaurados, que Santa Apolônia, padroeira dos dentes, o acompanhe, assim como São Brás hoje proteja sua garganta privilegiada, Maria Adelaide, para que a gente possa acompanhar. Eu sei que a semana foi canonizada, eu sei que a semana
tornou-se elemento de Enem de vestibular e ela é, de fato, um evento extraordinário. Eu tenho sempre uma sensação ao reler, principalmente o livro Furacão na Botocunde, sobre a crítica do Monteiro Lobato à exposição da Anitta, que este período de 17, a exposição da Anitta até 22, quando o Monteiro Lobato faz essa crítica demolidora à Anitta e tão importante na carreira dela, relido com certa distância, o texto dele é muito mais uma crítica às vanguardas europeias, à sedução das elites intelectuais ao que fosse cubista, expressionista, dadaísta, ou talvez a mais perigosa de todas e que atinge a semana, seriam aos futuristas. Até porque na Itália os futuristas se inclinavam muito ao fascismo, e essas vanguardas que eram vanguardas também, tal como aconteceu com Plínio Salgado, vanguardas de tradição política mais conservadora. Então, é possível pensar que um homem como Monteiro Lobato, tão inovador em vários pontos da linguagem, fosse totalmente insensível à arte moderna e fosse apenas um reacionário, como eram tantos? Ou é possível supor que ele resistia a uma nova colonização do imaginário brasileiro, não através de acadêmicos como Pedro Alexandrino, que faz tanto sucesso em São Paulo, ou os nacionais, o Vitor Meirelles, Pedro Américo, o Benedito Calixto em São Paulo também, mas também a crítica dele a essa subserviência a modernistas europeus em geral, que atingem a formação da Anitta e da própria Tarsila, né? Então, a pergunta é uma provocação. Monteiro Lobato tinha alguma razão no artigo do Estadão, de 1917? Eu sou suspeita, mas eu sou suspeita porque eu acho que ele não tinha nenhuma razão, e eu acho que é uma postura desinformada, tá? Eu não vou taxá-lo de reacionário, não vou colocá-lo no paredão, entendeu? Mas o fato é que, primeiro, há quase uma certeza absoluta de que ele sequer foi à exposição. Não há nenhum registro de que ele tenha ido à exposição de Anitta. Não há nenhum registro, ninguém viu ele por lá. Ninguém viu. Isso me parece assim, isso já dá para desconfiar. E depois, ele é desinformado como a maior parte da imprensa e da crítica. O Nestor Rangel Pestana, quando você lê a crítica, eles eram muito atrasados. Eu não vou dizer que eles eram reacionários, porque reacionário parece... Mas eles eram desinformados. É verdade que a Primeira Guerra interrompeu o fluxo de informações entre a Europa e o Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já em 1915, quando a Anitta foi, já se respirava vanguarda, e aqui a vanguarda era um palavrão, entendeu? Era assim, uma coisa diabólica, era colocada no mesmo nível, entendeu? Era uma abominação, era assim, uma coisa que, sabe, as pessoas ficavam horrorizadas, era um preconceito, fruto da ignorância, da total desinformação. Quanto à sua pergunta, é o seguinte, o fato é, existe um zeitgeist, né? Existe um espírito do tempo, e desde o início do século XX, isso se manifestava em diversos países. O próprio Ronaldo Carvalho, em 1915, tinha estado em Lisboa e conhecido os membros da revista Orfeu, o Almada Negreiros, o Luiz Montemoro, o Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro. Ele tinha esse contato, digamos, havia uma inquietação, e essa inquietação era universal. Existe um zeitgeist. As coisas vão pipocando, não é por influência de Cicrano ou de Beltrano, ou não é, as coisas, isso faz parte, isso faz parte, isso é muito claro na história da arte, isso. É muito claro na história da arte. E você vê isso mais claramente
mas claramente no século XX, e desde os primeiros anos do século XX, quando os meios de comunicação se aceleram, os meios de transporte ficam mais rápidos, existe um trânsito grande de ideias e de informações de países, de artistas. Então, quando você vê, por exemplo, quando você olha, não é uma coisa de ficar macaqueando este ou aquele, porque, se você pensar bem, Karnal, o Brasil e outros países também, eles não fizeram outra coisa, os escritores do século XIX não fizeram outra coisa, senão se inspirar no romantismo, no realismo, sei lá, naquelas correntes francesas também. O que é a nossa grande poesia, a grande poesia brasileira do século XIX? O que é a grande poesia brasileira, se não... Começando por Gonçalves Dias, ele se inspirou em quem, sabe? Então, já existe, existe em alguns países, alguns países ou cidades têm uma certa hegemonia, porque, sei lá, Paris, por exemplo, favorecia esse confluir de artistas e de tendências desde o início do século. Quando você pensa, o cubismo, a obra seminal do cubismo, que é a Demoiselle d'Avignon, as Sonitas de Avignon, ela é de 1907, sabe? O cubismo, quando termina a guerra, o cubismo, o Picasso já tá praticamente se afastando do cubismo, ele já está em outra, entendeu? Então você vê que todas essas... Quando eu citei muito o Cavaleiro Azul, que é a corrente expressionista de Munique, porque ela reúne, ela é exemplar para mim, ela é exemplar por reunir artistas tão diferentes e tão novos, tão extraordinários como Kandinsky e Klee. O Klee ele é único. O Klee, a arte do Klee... Então, esse expressionismo alemão, ele abarcava tudo, ele abraçava tudo, mas ele abraçava o que era novo, na verdade, aquilo que era novo. Então não, eu não acho que faz parte do tempo dessa inquietação, e você vê isso em vários momentos da história, da literatura, ao longo dos séculos você vê isso. Ao longo do século você vê isso, como o Renascimento italiano influenciou tanta coisa, mas você vai para os Países Baixos, você vê outro tipo de também uma outra inquietação. Você vê isso claramente, você vê isso na música, você vê isso no barroco musical, você vê isso. Mas quem vai falar sobre música vai ser o Júlio Medalha, que a parte de música é muito importante na semana. Mas você vê isso, você vê claramente isso, existe uma tendência, você vê, por exemplo, os mineiros, os compositores mineiros, esse que você escuta e você fala, eles estiveram na Europa e eles escutaram Vivaldi ou eles escutaram Haydn, sei lá, não, antes de Haydn. Eles tiveram acesso às últimas partituras de Scarlatti. E não tiveram, entendeu? Existem algumas coisas que talvez o Maurício talvez tivesse, mas não é verdade que todos tivessem esse acesso. Mas aquele tipo de tendência musical estava no ar. É o seguinte, eu não sei explicar isso. Eu sei explicar, eu acredito no Zeitgeist, no espírito do tempo, e vejo isso claramente na história da literatura e da arte. Eu vejo claramente, dá para você mapear, e dá para você estabelecer relações, não só de artes plásticas, como de literatura, como de música, dá perfeitamente para estabelecer relações. E acho assim, o que aconteceu é o seguinte, essa mocidade, esses jovens, eles não aguentavam mais essa militância passadista que havia aqui, que havia no Brasil, entendeu? Que havia em São Paulo. Não vou falar dos cariocas, porque não quero entrar por essa... Estou falando da Semana Paulista, não quero falar dos cariocas, porque eu não vou entrar na polêmica bairrista. Mas
sabe? Isso estava no ar, essa inquietação. E essa inquietação, ela sempre vem da juventude. É sempre a juventude que sente a inquietação. Escuta, lembrem-se de 1968, lembrem-se de 1848. O que foi 1848 na história da humanidade? Quer dizer, como é que você explica isso? Sabe, pipocar de revoluções aqui e ali, em 1848, por exemplo, mesmo em 1830. Sabe? Então, e há certas coisas que eu não nem pretendo, nem sequer pretendo explicar, porque não é meu departamento, não é minha alçada, não é meu departamento. Eu dou graças a Deus de ter, nos anos 60, junto com a Maristela Jardim Gaudi, que ela está aí também, feito curso de História da Arte, História da Arquitetura, História do Teatro, vários cursos, História da Arte, vários cursos de História da Arte, inclusive História da Arte Contemporânea com o Sérgio Ferro, História da Arquitetura com o Laonte, lá no Instituto de Arte e Decoração, no famoso IAD. Tive aula de teatro grego com o professor Anatol Rosefal, teatro épico, professor Anatol Rosefal, História da Arte com o Paulo Ramos Machado. Eu dou graças a Deus por ter frequentado isso e depois, anos depois, na Abril, nas enciclopédias da vida, eu ter sido encarregada de escrever sobre literatura, sobre artes plásticas, sobre teatro, sobre arquitetura, sobre urbanismo, que esse conhecimento me serviu para alguma coisa e muito do que eu estou falando aqui é muito com base no conhecimento que eu acumulei ao longo das muitas décadas da minha vida. Está aqui Elizabeth De Fiore, que foi minha editora na Abril Cultural, a quem muito eu devo e com quem muito aprendi, que não me deixa mentir. Então, é isso, ela testemunha de tudo isso que eu estou falando e testemunha, assim, ela foi minha editora nos anos 70. Certo, Beth? Tarcilinha, bem-vinda. Quer falar agora, Maria Adelaide? E depois o embaixador Rubens Barbosa. Primeiro, puxa, é uma honra estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou sobrinha neta da pintora homônima e eu queria muito, depois de tudo que a Adelaide falou, dar esse relato. Sou eu que cuido do legado da minha tia-avó e realmente dar esse relato do que a Maria Adelaide fez para a arte brasileira. Realmente, depois, claro, da minissérie Um Só Coração, da peça que ela fez sobre a minha tia-avó, a minha tia realmente começa a mudar de patamar aqui no Brasil e até no mundo. A Adelaide me ajudou a levar a minha tia até para o mundo. Então, hoje, a minha tia é hiper conhecida, ela é até uma artista, podemos dizer, popular, mas, claro, mantendo esse lugar que ela tem na arte brasileira. E eu hoje tenho que cuidar de um negócio gigante que, com certeza, quem deu esse start foi a Maria Adelaide, a quem eu sempre agradeço muitíssimo. Minha querida, um beijo enorme e um beijo para todos vocês. Você exagera. Como dizem os franceses, tinha que exagera. Não é mesmo. Rubens Barbosa. Fala, Rubens. Tem que abrir o microfone, doutor Rubens. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Maria Adelaide pela apresentação que fez, pelo entusiasmo que ela demonstrou nessa sua ampla exposição. A academia está, nesse mês, voltada, né, para os acontecimentos daquela semana. E nós vamos ter aí 3 palestras interessantes, cobrindo de maneira objetiva e entendo que positiva o movimento que ocorreu naquele momento. E vai também, a partir do dia 13, eu já informei o presidente, queria informar também, a partir do dia 13 vai começar uma série de palestras organizadas pela academia, junto à Secretaria de Cultura, para discutir
o problema da Semana de Arte Moderna. Dentro desse contexto do envolvimento da academia hoje, eu queria perguntar, não sei se a Maria Adelaide sabe ou alguém poderia, qual foi a reação da Academia Paulista de Letras naquela época? Se houve alguma, como é que reagiram os acadêmicos? Eu posso imaginar como eles reagiram, mas eu não conheço nenhum texto, nenhum livro que explique a reação, se é que houve alguma reação por parte da academia. Era essa provocação que eu queria fazer a você, Adelaide, ou alguém, para esclarecer esse ponto, que é muito interessante. Hoje, nós estamos discutindo de maneira muito positiva aqueles acontecimentos, e 100 anos atrás, como os nossos colegas daquele momento reagiram a esse movimento instigante, provocador também, que ocorreu, como muito bem descreveu a Maria Adelaide. Era isso. Eu passo a palavra a quem souber responder, porque realmente eu não sei. Maria Adelaide, eu falei para você de um livro do Ian de Almeida Prado. Que eu li. Você chegou a ver? Nunca vi tanto rancor na minha vida. Então, ele era acadêmico. Eu sei, mas ele é tão suspeito, exatamente. Exatamente por ele ser tão rancoroso e tão azedo, ele passa a ser suspeito naquilo que ele disse, você não acha? Ele foi acadêmico, ele foi eleito quando? Não tenho, mas ele era contemporâneo. Eu tenho dito, e você viu, que a semana nasceu dentro da academia. Só o Oswald não era acadêmico, né? O Mário era, o Guilherme de Almeida, o Menotti Del Picchia, o Sérgio Milliet, o Plínio Salgado, que ninguém falou, mas ele era um jovem promissor naquela altura, era da academia. O Washington Luiz era da academia. René Thiollier. René Thiollier, que a Maria Adelaide falou, né? Então, e o Paulo Prado era frequentador da academia a academia não tinha sede àquela altura, né? A sede é de 1954. Então, as reuniões eram assim, em casa de quem recebia, do Paulo Prado, de Dona Olívia, na casa do Freitas Vale, né? Agora, você veja que um acadêmico ali, o Ian, fez um livro contra a semana. E o Menotti responde na sua autobiografia, A Longa Viagem, ele responde de uma forma assim elegante, mas ele fala assim: o Ian não foi a semana, como é que ele pode criticar se ele não foi? Então, é algum ressentimento daquelas ciumeiras que existem muito entre homens, né, Maria Adelaide? Você sabe bem disso, né? Ele foi a semana, ele foi junto com o Antônio Paim Vieira, ele está na parte de artes plásticas, mas ele é macalha, ele diz que ele mesmo fez alguma coisa, os dois fizeram qualquer coisa ali e levaram para lá, quer dizer, ele acaba, ele desanca, ele destrói tremenda, ele acaba com o Mário, ele bota todo mundo no mesmo balaio, diz que não teve a menor importância e tal. Olha, isso diz que não teve a menor importância. Ele é tão ressentido, é um livro escrito com tanto ressentimento que não dá sequer para levar a sério, entendeu? Sabe? É assim. Eu não consegui. Eu já tinha lido entrevistas dele nos anos 70, acho que no 50 anos da semana, dizendo que não tinha a menor importância, mas eu não sabia que o ressentimento dele ia tão longe. Ele verte fel, sabe? Ele destila amargura. É uma coisa. Ele escreve muitíssimo bem, e isso deve-se dizer a favor dele, ele escreve muito bem, mas ele é feroz. Uma pessoa que chama de questão de saúde mostra o tamanho que tem. Eu acho que Cristãozinho de Ataúde.
sem nenhuma legitimidade que a nossa conferencista de hoje mostrou, porque ela podia não ter dito nada hoje e ter exibido a novela que ela fez, que é uma novela de tempo, de história, com equilíbrio, com sentido de honestidade, do princípio do contraditório, como se ela fosse professora de processo penal na Faculdade de Direito, porque a contrariedade está absolutamente satisfeita naquilo que ela fez. Então, ela não fala por falar, ela fala porque fez uma coisa sobre o Brasil antigo, inclusive passando por 22, e exaltou as qualidades que uma corrente tinha, exaltou a qualidade que a outra corrente tinha, e disse também que tanto a corrente exaltada de um lado ou de outro também tiveram seus pecados. O Menato Del Pica foi um defensor árduo, brilhante, etc., mas, de repente, ganhou um cartório lá no Rio de Janeiro para que ele coordenasse a candidatura de Getúlio Vargas, ditador, à cadeira da academia. Não existe essa pureza total no Brasil, minha gente. Hoje, o Rubens, que está mexendo com 22, sabe melhor do que ninguém quais são as mesquinharias que você pode, de repente, estar acusado por um setor do Brasil em plena época da bomba atômica, da internet, etc. Então, o que eu queria dizer para Adelaide é que fiquei tão satisfeito que ela começou enaltecendo o papel da pintora, porque eu fui colega de turma da sobrinha dela, com quem ela morava. E tive 2 almoços na casa dessa minha colega, em que estava a Adelaide, a pintora, Anitta. Você começou. Anitta Malfatti presente, e ela era uma espécie de tutelar, quer dizer, era um nome grande na família, quer dizer que a família se reconciliou inteiramente com a pintora, que hoje é, sem dúvida nenhuma, apesar da agressão gratuita do Monteiro Lobato, que ele hoje, se estivesse presente na nossa sessão, não confirmaria, porque que ele agrediu tão fortemente a nossa Malfatti, e ela é hoje uma clássica. Quer dizer, quem é que não conhece, que tem estudado esse pedaço da história brasileira, Anitta Malfatti. Então, eu gostei muito da minha colega de academia ter começado a sua palestra sobre 22 falando da Anitta Malfatti, que realmente foi uma figura muito importante, quer na pintura, quer no colorido que o Brasil hoje tem, como ninguém, e um pouco esquecida, porque realmente as grandes figuras de 22, está aí o Rubens, que não me deixa mentir, é o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade. E a Tarsila, que eu vejo a sobrinha aqui, e repito o que eu já disse em sessão da academia para ela. A sua tia desenhou o novo símbolo nacional brasileiro, que é aquela pintura que, infelizmente, está na Argentina. Mostra como essa coisa da globalização é complicada. Quer dizer, o símbolo nacional mais conhecido, que é a pintura da tia da nossa visitante de hoje, está na Argentina. Quer dizer, o grande colecionador argentino comprou de uma brasileira que é minha amiga o símbolo da pintura que Beleza. Tarsila. A Tarsila do Amaral fez. De maneira que, dentro da dificuldade de você escolher um líder da academia, eu acho que a elucidação que a Maria da Adelaide nos trouxe hoje é perfeita. Essa academia não poderia atacar a semana,
porque muitos dos seus acadêmicos, muitos dos seus imortais foram contra a semana. Mas, em compensação, outros imortais foram a favor. Quer dizer, é nessa dialética que a gente tem que compreender o Brasil. Não adianta querer fazer daqueles que fizeram tanto pelo Brasil com a democracia os réus que a principal liderança de Brasília quer fazer. Você vê que não está dando certo esse tipo de querer afastar a colaboração de uma corrente brasileira. Então, eu acho que... Zé, o João Lara quer fazer uma pergunta para a Maria Adelaide. João Lara Mesquita. Obrigado, Zé Gregório. Boa tarde a todos. Obrigado, Maria Adelaide. Aprendi muito com você. Eu não conhecia tão bem assim a história, pelo menos a repercussão da semana, a não ser pela participação do Vila Lobos, que eu, como músico, estudei, li sobre Vila e eu vi que ele foi um grande sucesso e projetou essa semana. Mas a pergunta que eu faço, talvez a própria Maria Adelaide tenha respondido na bela conferência que fez. Mas se você leu, Maria Adelaide, os artigos que o Rui Castro escreveu, acho que uns 10 dias atrás, alguma coisa assim, eu vi acho que 2 ou 3 artigos do Rui e fiquei meio perplexo, porque, como eu disse, eu não domino o assunto, mas eu respeito o Rui pelos livros que ele fez da música popular e tudo mais, e ele meio que desancou aquilo. Você chegou a ler? Você tem algum comentário a fazer? Mas eu tenho acompanhado, sim. Eu tenho acompanhado. Eu tenho acompanhado, mas isso virou uma questão bairrista. Ele escreveu, inclusive, um livro sobre o que o modernismo já existia no Rio de Janeiro, mas ele prova isso através de uma série de cronistas e poetas e tal. É verdade, mas eu prefiro... É verdade, mas isso não se trata de uma questão de... não é um jogo, São Paulo-Rio. Não é um jogo, porque na questão da semana, a gente contou com os cariocas. A gente contou, claro que depois o Oswaldo acabou com a raça do Graça Aranha e falou horrores dele, mas ele falou horrores de todo mundo. Mas, assim, ele está, sobretudo, numa campanha contra o Oswaldo. Eu percebi o que o Oswaldo dizia, do jeito que ele dizia, é pura verdade, tudo aquilo que ele fala. É verdade, ele se referia assim, mas ele fala também como um homem da época. Quando ele narra, por exemplo, o encontro que ele teve, quando ele conhece o Mar de Andrade, ele se refere a ele como um homem, como um mulato grande e com beiços grandes. Ele é assim, entendeu? Ele não tem, digamos assim, ele fala como um homem da época, era assim que eles falavam. Eu acho assim, um grande perigo você fazer uma análise de um tempo ou de alguém do passado com a ótica e com os valores do presente, entendeu? Sob a ótica do presente. É um perigo. Você tem que ver isso dentro do contexto, dentro do contexto da época, quem era aquele homem. Quer dizer, é claro que a minha, digamos assim, que a minha relação com Oswaldo acabou virando meu parente, entendeu? Quando eu digo isso, é assim, ele virou uma pessoa da minha família. Porque eu entro tanto na vida deles, eu entrei tanto na vida do Oswaldo, entrei tanto na vida do filho dele, do Nonê. Eu conheci a família inteira, conheci o Timoshenko, que deu para mim os originais do livro do Nonê. Eu acabei eu tendo a desculpar como se desculpa um parente, entendeu? Como se desculpa alguém da tua estima. Eu sempre passo pano. Eu entendo, mas o Rui, ele não tem essa compaixão. Como eu disse para você que eu sou escritor, sou ficcionista, não sou jornalista. Eu sou ficcionista, a minha relação é uma relação afetiva. É sobretudo uma relação afetiva. Então, a minha relação com Oswaldo é extremamente indulgente e complacente, mesmo porque eu olho aquilo que ele fez e aquilo que ele legou, entendeu? Eu acho Os Condenados uma droga de livro.
Mas eu adoro o Miramar e adoro o Serafim Ponte Grande e adoro a poesia que ele fez e adoro o Rei da Vela. E por isso tudo ele passou para a história, ele faz parte da cultura brasileira, ele é um grande nome. O que ele fez, o que eles fizeram, mas, sobretudo, o que ele fez, você vê as repercussões assim, ao longo dos anos. Ele teve um momento de ostracismo, mas ele foi ressuscitado, ele foi trazido exatamente por uma nova vanguarda que reconheceu e se identificou e disse que era descendente dele, o pessoal da Tropicália. É uma coisa extraordinária. E o pessoal da Oficina que montou o Rei da Vela. Então, isso só o redime, está entendendo? Porque se a gente vai querer comportamento admirável de todos os artistas e escritores, não vai sobrar um. Entendi. Nem o Padre Vieira. Maria Adelaide, para ninguém. Uma coisinha, um reparo, não, uma dúvida. Você falou aí da questão do Vila, que ele teria ido para a Europa com a ajuda do... Acho que você falou Freitas Vaz. Paulo Prado. O Paulo Prado, pois é. Paulo Prado. Não, na verdade, ele criou uma tal rede de relações, mas quem vai falar sobre isso vai ser o Júlio Medalha. Sim. Era uma pergunta pelo seguinte: eu li um livro muito saboroso pelo Rubinstein, que chama My Many Years, onde ele conta os concertos que ele fazia no início da carreira, e ele conta com muita graça as mulheres que ele saía, não sei mais o quê, e conta as histórias do Rio de Janeiro, quando ele veio para cá. E ele diz que foi a pessoa que foi, quando conheceu o Villa-Lobos, ele ficou tão encantado que ele foi falar com o Gimli, e a partir daí o Gimli é que teria mandado. É só um pequeno detalhe, que o Gimli teria mandado ele para a Europa, na verdade. Enfim. O que se diz, e isso está escrito no livro do Marcos Augusto, o que se diz é o seguinte: ele era muito ligado ao Graça Aranha. Então, o que aconteceu? Ele meio que saiu assim do âmbito carioca da proteção, porque ele não era ainda o grande músico que ele se tornou. Ele não era, mas eu não quero entrar nessa seara, porque isso pertence ao Júlio Medalha. Mas o fato é assim, e aí ele caiu no goto mesmo, dos Prado e de Dona Olívia. Foi aí que eles ficaram amantes. Eles se tornaram amantes aí, quando ele veio para a Semana. Foi nessa altura. E a Dona Olívia tinha apartamento em Paris e era facílimo para eles se encontrarem em Paris. Tá certo? Assim como era também fácil para o Oswald e para a Tarsila terem uma vida em Paris, quando aqui em São Paulo eles não conseguiriam ter a mesma vida, porque eram ambos pessoas notáveis e pessoas públicas. E a Tarsila foi abandonada pelo marido e não era, e portanto ela não tinha uma situação de viúva, ela não poderia casar com ninguém nem viver com ninguém. Então eles precisaram ir a Roma depois para conseguir a anulação. O Oswald era viúvo porque ele casou in extremis com a famosa Daisy, a Miss Ciclone, lá do Cozinheiro das Almas deste Mundo. Ele casou in extremis, ela morreu de tuberculose, morreu. Ele casou, mas então era assim, quer dizer, era um mundo extremamente convencional, conservador. Então essas relações eram mantidas em segredo, eram mantidas escondidas de todo mundo, embora todo mundo soubesse. Acabasse sendo um segredo de polichinelo, que todo mundo sabia. Mais alguma pergunta? Não, acho que não, né? Eu queria dizer uma coisa para você. Então, diga, meu bem. Você é genial, realmente genial. Isso que nós ouvimos hoje foi maravilhoso. Meu bem, eu sou apaixonada por aquilo que eu gosto. É isso. Eu fiquei muito encantado. E também me encantaram os comentários que foram feitos. Agora, ficar velho, ela saiu daqui agora, essa moça que falou agora há pouco sobre... Cadê ela, meu Deus? Tarsilinha, Eros. Tarsilinha. A Tarsilinha é uma pessoa maravilhosa, realmente. Mas ela não está mais aí, eu queria cumprimentá-la. Foi uma maravilha participar com vocês hoje.
Eu só lembro uma coisa que eu li em um sujeito que escreveu, que eu admiro muito. Ele diz: as palavras não dizem nada, melhor é mesmo calar. Muito obrigado. Não, obrigada eu. Obrigada eu por vocês. Maria Adelaide, foi uma beleza, foi uma maravilha. Nós tivemos 50 pessoas ouvindo você e todas vibrando, porque você realmente é entusiasta, então a gente até enxerga as coisas, né? Muito bom, muito obrigado. E semana que vem nós temos o Júlio Medalha, que vai falar sobre a música na semana de 22. Eu tenho a certeza de que vai ser também uma excelente conferência, assim como a da Denise Matar, não sei. Vai falar sobre as plásticas. E a Beth Milan encerrando na última quinta-feira. Então, Maria Adelaide, você falou durante 2 horas. Nossa né? Senhora, é mesmo. Ainda bem que é dia de São Brás, né? Que ele está cuidando da sua garganta preciosa. Então, muito obrigado a todos. Obrigada a vocês. Um beijo e até a próxima quinta, se Deus quiser.